Beleza. Que é isso, doido? Aqui. Teve até um latido. Aqui, Foi pessoal. meu cachorro, porque o telefone o microfone ficou ligado. Tá Tranquilo. participando. Dê uma olhada no enunciado dessa questão, por favor. Quatro tempos, né? É isso aí. Como é que você afirma isso com essa tranquilidade? 4 processos, professor. Das 4 linhas pretas aí. Mas não são 4, não, são 2. É porque deixa eu só corrigir uma coisinha aqui rapidinho. É o ponto morto superior, ponto morto inferior. No Abre caso aqui, eu afirmo com certeza que é 4 tempos que nós temos válvula de abertura de escape. Coisa que a gente não tem no motor 2 tempos. Só tem a válvula de admissão, que é uma válvula de palheta. Não tem válvula de saída. Lá é eliminado por diferença de pressão. Lembra que a gente falou isso na última aula? Sim. Então eu posso afirmar. Então o abre e descarga aqui, 72 graus, só no motor 4 tempos. Exatamente. Então agora eu vou... Quer que eu comece? Alguém quer tentar explicar aqui ou já posso começar? Pode começar. Beleza, pessoal. Isso aqui que está na frente de vocês é um diagrama de abertura de válvulas. Ele é simples de se entender. Como vocês podem observar aqui, nós temos os quadrantes, realmente padrão de gráfico, 90 graus cada um deles. Nós temos aqui, em cinza mais escuro, é o ângulo da válvula de admissão. E esse cinza mais claro, nossa válvula de escape. Então, quando eu pergunto aqui o ângulo de abertura e retardo, então estou perguntando o seguinte, o padrão comum qual seria? Ela abrir somente 90 graus, do PMS para o PMI. A gente fala, quando o pistão desce, a válvula abre, quando o pistão sobe, a válvula fecha. Isso que eu falei para vocês na nossa última aula. Mas na prática não é assim que acontece. Então nós temos um ângulo de abertura anterior 90 graus, no nosso caso aqui 32 graus. Se você perguntar o ângulo de abertura da admissão, a admissão é 32 graus. Se eu perguntar o ângulo de retardo, é 80 graus. Retardo significa o quê? Depois que eu completei o que deveria ser de 90 graus até o PMI, ela passa um tempo de ângulo aberto, 80 graus. No caso aqui está fora de escala, mas está 80 graus aqui. Então o ângulo de abertura, 32 graus. O ângulo de retardo, 80 graus. E o nosso ângulo total seria o 32 mais o 90, que é esse todo o espaço aqui, que ela circularia, o que diz na nossa teoria, mais o 80. Então eu tenho 80 mais 90 mais 32, para a gente chegar no final com um valor total de 202 graus. Então ela ficou aberta durante 202 graus. E da onde vieram esses graus que a gente está dizendo? Para abrir a nossa válvula, nós temos o giro da árvore de Cummins e também devido à movimentação dos cilindros. Então depende da movimentação do virabrequim e também da movimentação da própria árvore de Cummins. Então o nosso comando de válvulas. Então é a rotação dele. Então se um eixo gira uma vez, ele está girando 365 graus. Então 360 graus.
Se nesse caso girou 360 graus, desses 360, durante 202 graus, a válvula de admissão esteve aberta. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por que é interessante, ou se isso é um defeito, vocês podem tentar inferir, esse ângulo de retardo e ângulo de abertura anterior aos 90 graus, que seria o padrão teórico? Alguém se arrisca? Não entendi. Não peguei não, professor. Para que serve esse ângulo de abertura e ângulo de retardo? Se deveria ser 90 graus. Desculpa, 180 graus. Talvez para ajuste de quantidade de combustível injetado? Pode ser, é um bom chute. Alguém discorda ou alguém concorda? Pistão bate na válvula? Não, Nem né? entendi a pergunta. No caso é 292 graus, só para corrigir o que eu falei, tá? Então ela deveria ficar aberta apenas 180 graus, de acordo com a teoria do PMS, enquanto o pistão se desloca do PMS para o PMI. Não é isso que eu estou admitindo? O pistão não desce do PMS para o PMI? Tem que correr só 180 graus, você fala. Seria o padrão. Porque quando eu subo, eu estou subindo comprimindo. Então a válvula, teoricamente, não deveria estar aberta, não é isso? Para poder comprimir? Sim. Para poder gerar o vácuo? Esse é o nosso objetivo. Então, primeiro, por que eu abri antes aqui? Para ajudar na quantidade de ar que vai entrar. Então, a Ingrid falou muito bem, que pode ser pela entrada de combustível. Pode estar relacionado. E esse 80 graus aqui no final, no caso, o ângulo de retardo, que pode ser qualquer um, pode ser 2 graus, 3 graus, tanto faz, ele é interessante, ele é interessante para permitir que mais ar combustível, se for no caso do nosso ciclo Otto, ou ar, no caso do ciclo diesel, entre no cilindro, que é para permitir que ele se preencha o máximo possível. Vocês conseguiram entender o porquê desses dois ângulos a mais do que seria o padrão? Até defasagem de tempo também, né, professor? Sim, porque nem sempre ele vai preencher no máximo. Alguém que fez uma pergunta pode fazer? Não, é porque assim, eu faço parte do grupo dos Orelha Seca, então eu queria que você me explicasse de novo para eu absorver melhor, assim, essa questão do porquê. Explico, pode deixar. Então vamos repetir. Segundo a teoria, no caso, a válvula deveria estar aberta apenas durante 180 graus do movimento da árvore de Cummings. Ou seja, quando o pistão se desloca do PMS para o PMI ou do PMI para o PMS. Então, na teoria, o que se diz? Quando ela atinge um desses locais, ou o pico ou o vale, que seria o PMS ou o PMI, ela deveria se fechar ou abrir. Não está aberta durante a movimentação do pistão entre esses pontos. Por que na prática isso não é aplicado? Porque se eu utilizar ângulo de abertura e retardo, eu consigo, como é que eu vou dizer assim, bem grosseiro, eu consigo encher mais o meu cilindro. E nesse movimento do PMS para o PMI ou do PMI para o PMS, eu não conseguiria fazer da melhor forma possível. Isso para o ângulo de admissão, isso para a válvula de admissão. Então, meu objetivo qual é? É que eu consiga abastecer o máximo possível de ar, se for no caso um ciclo diesel, ou de ar combustível, se for o caso do ciclo Otto, o meu cilindro, para eu abastecer o máximo que eu tiver. Quanto mais volume eu tiver, mais forte será a minha compressão. Mais forte, a compressão vai ser mais bem elaborada e mais forte será a nossa combustão, porque eu tenho um volume maior para ser queimado. Ficou mais claro agora? Correto. E por que os ângulos voltados para o PMS eles são menores do que do PMI, assim? Ou é só um exemplo? Fui eu que coloquei, é só um exemplo. Ah, tá. Beleza. Esses aí são números aleatórios. Como eu disse, pode ser 80, pode ser 2 graus. Eu quis colocar 80 só para servir de exemplo. Mas assim, professor, fala. Uma dúvida aqui. A descarga ela só vai fechar depois que o pistão ele percorrer 32 graus, né? Não, de descarga eu ainda não falei, não. Só falei de admissão por enquanto. Esse 32 graus aqui é o ângulo de abertura da admissão. Ela abre 32 graus antes do momento que seria o ideal, seria o ângulo teórico.
Mas ela passa, esse gráfico ele passa pelo quadrante aqui de descarga também, né? Sim. Ou sim. isso analisa o outro gráfico? Eu vou falar da descarga ainda, tá bom? É porque a minha dúvida era se quando ele chega no quadrante de descarga, aliás, antes disso, a descarga ainda está aberta junto Sim, com a nós vamos admissão. falar disso agora e quando elas ficam abertas ao mesmo tempo. Ah, entendi. Beleza. Show? Show. Da admissão ficou claro então, pessoal? Vou Sim. entender o silêncio como um sim. E tem um sim solitário também. Vamos falar da nossa descarga. A admissão já foi feita, já foi explicada, e vamos falar da nossa descarga. A descarga, bem como a admissão, ela deveria estar aberta em apenas 180 graus. No caso, meio giro da nossa árvore de câmbios ou meio giro do nosso virabrequim. Então, qual seria o nosso ângulo de abertura aqui antecipado aos 180 graus, que seria o nosso padrão? Então, nós temos aqui 72 graus. Então, 72 graus antes do que seria o padrão dos 180 graus de meia volta. Então, eu tenho 72 mais 180. E eu tenho aqui o ângulo de retardo de 27. Então, eu tenho 207 mais 72, 279. Então, esse é a quantidade seria o nosso ângulo total de abertura da nossa válvula de descarga. Então, o que nos interessa aqui desse ângulo de abertura e o ângulo de fechamento? A descarga abre antes da hora, a partir do momento que eu já fiz a explosão, o pistão passa do PMS para o PMI, correto? Antes de ele já atingir o PMI, a válvula já se abre com qual intuito? Facilitar a saída dos gases. Porque bem semelhante ao nosso dois tempos, a movimentação acontece também por diferenças de pressão. Então, a tendência é que os gases queimados vão sair do cilindro. Então, a abertura inicial tem esse propósito, já iniciar o processo de exaustão, sem contar necessariamente apenas com o empurrão que o cilindro vai dar nesse volume de gases queimados. E o propósito final que nós temos esse ângulo de retardo é realmente semelhante à nossa válvula de admissão, só que para o lado oposto. Ao invés de querer encher mais, como eu fiz no caso da admissão, eu quero esvaziar o máximo possível. Então, eu deixo aberto um pouco mais, com qual propósito? Deixá-lo escapar o máximo de gases que não nos interessam possível. Então, se nossos gases fazer com que a exaustão seja o mais completa possível, porque eu lembro que eu falei com vocês nas últimas aulas, mas eu vou recordar aqui, o propósito, os gases exaustões não fazem bem nenhum ao cilindro. Então, se tiver alguma fase de danificação, de dano e de borras que se formam a partir do lubrificante com os nossos gases de exaustão, são a partir da deficiência na exaustão desses mesmos gases. Então, o máximo que eu puder retirá-los do cilindro para evitar problemas e para não contaminar a nova queima que vai se formar no início do novo ciclo a partir do primeiro tempo, que é a admissão, seria interessantíssimo. Então, esse ângulo de abertura tem esse propósito e o ângulo de retardo também tem esse mesmo propósito. Vocês podem observar que o ângulo de abertura e retardo tem o mesmo propósito na admissão, então os dois fazem a mesma coisa, e também no escape os dois fazem a mesma coisa. Lógico que a gente tem que diferenciar o propósito na admissão e o propósito na descarga. Então, se eu for perguntar para vocês, de acordo com a pergunta que o Henrique fez, nós temos um ângulo de cruzamento. O cruzamento ele acontece no PMS ou no PMI? No caso, o cruzamento seria quando as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. No PMS e no PMI, isso não? Nos dois? Não, nos dois não. Ou é um PMI. ou é outro. Quem falou PMI? PMI? Por que PMI? Porque ela está aberta nos 72 graus até os 80 graus, Alguém discorda? onde fecha. Todo mundo PMI, então? Show, isso aí, eu concordo. Isso.
Vamos revisar o nosso movimentação do pistão, então? Vou falar bem devagar, tá? O pistão está lá no PMS parado. A válvula de admissão... Obrigado. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Professor, só para eu observar melhor aqui, esse C aqui mais cinza é o curso da admissão. Correto. E o C menor é o da descarga. Isso. Show. Então, vou continuar. Então, o pistão está lá no PMS, no nosso primeiro tempo, que é a admissão. Então, 32 graus antes de chegar na posição 0, chegar na posição 90 graus, perdão, nossa válvula de admissão se abre. Aí o pistão se desloca do PMS para o PMI. Nisso, a válvula de admissão ainda está aberta. Quando eu começo o deslocamento do PMI para o PMS, ela ainda também está aberta. Então, quando eu estiver chegando no PMS, então, a partir do momento que eu já começar a migrar do PMI para o PMS, a válvula de admissão vai se fechar. E eu vou conseguir fazer o quê? O nosso segundo tempo, que é a compressão. Então, eu desloquei do PMI para o PMS com todas as válvulas fechadas. Posteriormente, nesse momento, ocorre a explosão, empurra o nosso pistão do PMS para o PMI. Antes de chegar no PMI, a válvula de descarga já se abre. E quando ela voltar do PMI para o PMS, a válvula de admissão abriu e a válvula de escape ainda está se fechando. Então, o ponto no qual elas estão em cruzamento é o PMS. Ixi, calma aí, professor. Eu fui até a parte que ela admitiu, aí ela foi até o PMI. Aí depois ela subiu pula, para o PMS comprimindo. Subiu comprimindo. Comprimindo ali pela parte da descarga ali, né? Não. Calma. Vou repetir. Está no PMS com a válvula de admissão aberta. O PMS desceu, o pistão desceu até o PMI com a válvula de admissão ainda aberta. Quando ela começa a deslocar do PMI para o PMS, a válvula de admissão se fecha e nesse momento todas as válvulas estão fechadas. Todas as válvulas fechadas. Aí já comprimi, cheguei lá em cima no PMS, ocorre a nossa explosão, que empurra o pistão para baixo do PMS para o PMI, também com as válvulas fechadas. Beleza. Antes de chegar ao PMI, com 72 graus, a válvula de descarga se abre. Então a válvula de descarga está aberta antes de eu chegar no PMI. Cheguei no PMI, a válvula de descarga está aberta sozinha. Então eu estou começando a subir do PMI para o PMS. Nós vamos subir. Quando eu estiver quase chegando ao PMS, a válvula de admissão já se abriu e a válvula de escape ainda está aberta. Então nós temos um ângulo de cruzamento no PMS. Aristóteles falou muito bem aqui no nosso chat. Só se regula as válvulas no PMS por conta disso. Tá certo, eu entendi agora, professor. É porque uma é em mente proporcional à outra ali. Enquanto uma está indo para um lado, a outra está vindo ao contrário do sentido, né? Exatamente, esse é o sentido de rotação. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o ângulo de cruzamento, ou seja, qual é o ângulo que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo, o que vocês me respondem? 27 graus. Não. No PMS. No PMS. Qual é o ângulo? Qual o ângulo total de abertura de cruzamento? O ângulo de cruzamento, qual que ele é? 59 graus. 59 graus. Exatamente, porque ela está aberta 32 graus antes do momento que seria o ideal, na teoria, e está aberta 27 graus depois. Então, 32 mais 27, elas estão abertas ao mesmo tempo no PMS e não no PMI. Isso aí ficou claro para vocês? Sim. Todo mundo que falou PMI mudou de opinião, então? Sim. Alguém ainda... Oi? Alguém está fazendo graça, né? Agora, outra pergunta que eu tenho para vocês. Em que esse ângulo de cruzamento influencia no funcionamento do motor?
Repete, por favor. Em que esse ângulo de cruzamento influencia no funcionamento do motor, seja positivamente ou seja negativamente? Talvez quando as válvulas estão abertas, quando a admissão do combustível sai um pouco na descarga. Então ele acaba gastando um pouco mais de combustível, ou mistura o diesel. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Eu acho que até a limpeza da câmera, né? Expulsando os gases foram explodidos, sei lá, é assim que se fala. Bom, o que vocês levantaram são boas possibilidades, mas o ponto principal desse cruzamento, ele não influencia diretamente no funcionamento do motor de forma negativa, porque nós temos, como eu falei para vocês, os fluidos dependem de diferença de pressão. Então, quando a válvula se abre, a diferença de pressão vai fazer com que ela se movimente, que a admissão, que o ar entre no cilindro e também vai fazer com que os gases de exaustão, os gases da combustão saiam. Então, o que isso acontece? Ele facilita o início do processo. Então, entre um ciclo e outro de tempo de funcionamento, o tempo de reação do motor fica mais rápido. Então, como aí o nosso amigo Aristóteles está compartilhando aqui, que isso é comum para carros que são preparados, né? Carros que são modificados. E sim, ele deixa um processo mais rápido. Então, é uma ideia que é positiva para o motor. Então, ele funciona mais rapidamente. Alguém quer questionar mais alguma coisa sobre o que nós falamos sobre diagrama? Ninguém? Professor, qual o nome desse diagrama aí que eu vou ter que dar uma olhada depois aí? Diagrama de válvulas. Tem na nossa apostila, só não me recordo qual delas. Ok. Mas na dúvida você assiste a aula de novo, que eu vou disponibilizar no YouTube. Quem quiser verificar lá, mandei o link para vocês ou pode se inscrever lá. Aí recebe notificação quando o vídeo novo sai. Eu tô muito youtuber com isso. Tem lá a playlist de cada matéria. Show, maneiro, professor. Show? Eu vou encerrar a nossa gravação aqui. Mas aí tem casos em que se muda a regularidade das válvulas até o tamanho do prato delas, para que não ocorra o contato delas. Olha, o contato ele geralmente não vai acontecer porque você regula pelo tucho. O tucho tem essa função, evitar que esse tipo de coisa aconteça. No caso, se for o tucho hidráulico, né? Se for o tucho mecânico, tem que ser regulado como uma peça mecânica normal, comum. Tá respondido aí, Pedro? Beleza. Pessoal, eu vou encerrar a nossa gravação aqui.